giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Atual durante 4 décadas, espalha a menina dos olhos no leque aberto da vida em sua própria vastidão. Vai em linguagem envolver toda a idade por universos de cidades de carne humana, como tudo que é frágil no mel da videira. Raquel Naveira. Lindo, Rafael. Muito obrigada por essa homenagem em palavras sobre minha obra. Lindo, obrigada. Este é o podcast episódio Raquel Naveira. Raquel, você influenciou a maioria das pessoas que passaram por aqui nessas 2 temporadas, que já está na 2ª temporada. Seu nome é sempre citado. Como que você vê essa formação de escritores que partiu de você? Foi sempre uma vida ligada à poesia e ao magistério. As 2 facetas estão sempre presentes. A professora alimenta a poeta dá um brilho, dá um fulgor para a professora. E foram muitas gerações de alunos que passaram pelas minhas mãos, no Colégio Auxiliadora, no curso de Letras da Universidade Católica Dom Bosco, ao CDB. E eu realmente sinto que influenciei muitas pessoas a abraçarem a literatura, a escreverem, a estarem na sala de aula como se fosse uma espécie de mergulho na aventura humana, o prazer pela leitura. E isso me alegra ter sido e ser ainda modelo e inspiração para os jovens, para essa vocação da poesia e do magistério. E nós estamos aí diante de mais de 4 décadas de escritas, sim, principalmente poéticas, né, Raquel? Sim. E assim, você disse que está focada na sua obra poética, né? Muito. O que vem por aí? É um esforço. Você se manter escritora exige uma dedicação, uma disciplina, um foco realmente, porque a vida nos leva a distrações. Não se pode ficar muito, vamos dizer, no cotidiano, os supermercados e os bancos. Você tem que realmente focar um momento, abrir clareiras dentro desse cotidiano para você não se esquecer dessa missão. É um momento de concentração mesmo, que é necessário. E eu tenho isso muito comigo. Eu me coloco nessa posição de estar sempre estudando e escrevendo e lendo, escrevendo e pensando, escrevendo, anotando, tudo que está ao meu redor, na vida, nas pessoas, nos acontecimentos, o que é que isso está tocando na minha sensibilidade, o que é que isso está me chamando para um texto. Então, é uma concentração, eu diria assim, 24 horas mesmo por dia, inclusive no sono, porque o sono, ele é povoado de sonhos e pode ser que eu sonhe alguma coisa profética, pode ser que eu sonhe alguma coisa que seja a inspiração de todo o meu dia, ou de toda a minha vida, ou de toda a eternidade. Então, é uma ligação com o meu consciente, o meu inconsciente, com as camadas mais profundas do meu ser e também com as minhas entranhas, para que eu consiga desenvolver esse projeto de ser uma escritora. Porque escrever é uma arte de ser e, por outro lado, é uma arte de fazer. E eu tremo quando eu penso que não poderei seguir esse projeto
até o meu último suspiro, até o meu último respiro, até a minha última xícara de café. É uma forma que eu tenho de ser e estar no mundo desde sempre. E é um cuidar das palavras, com um cuidado das palavras, como o último mesmo que a gente estava falando agora há pouco. Você falando de sonhos, eu também tenho muito essas coisas de sonhos, né? Essa noite mesmo eu acordei com a minha bebê, né? Tenho uma bebê de 5 meses. Eram 6 e quase 5 horas da manhã. E não dormi mais. Eu fiquei pensando no que eu estava sonhando e tive que pegar o celular e escrever. É muita inspiração, né, Rafael? Só de pegar o corpinho de uma filha, sentir o peso dela, tocar nas suas mãozinhas, na sua carne tenra, tudo isso já traz muita inspiração, já traz uma meditação sobre o que é a nossa continuidade sobre a Terra através de uma filha, e mais os pensamentos, que eu digo, são muito intensos. Então, é necessário que a gente os capte como borboletas no ar. E a nossa massa de desejos, porque nós, seres humanos, somos feitos de muitos desejos, e às vezes pouco poder. E eu sinto isso, inclusive, no meu fazer poético, no meu fazer de escritora, porque às vezes eu tenho muitas ideias, muitas coisas que eu gostaria de escrever, muitas coisas que estão se passando assim na minha sensibilidade, mas eu sei que eu não poderei dar conta de tudo aquilo. Eu vou dar conta de um pouco dessa massa, desses desejos e da intensidade dessas emoções. É sempre menos do que eu gostaria. E é tudo que eu posso naquele momento. É uma entrega. E você, citando tudo isso também, né, a gente vê a pureza, né, da criança ali ainda, que tem toda uma vida pela frente. Tem toda essa pureza da criança, da infância. Você olha aquela cara, você sabe que tudo ali é autêntico. É a primeira vez que ela está vivenciando aquilo. Sim. Aí me vem as suas ideias da Idade das Trevas, que a gente falou que não é tão trevas assim, porque foram muitas criações vieram daí, né? Vamos por partes. A criança. A infância é a coluna vertebral da nossa vida. A própria poesia é uma espécie de infância revivida. A criança, ela tem uma revelação de que a vida pode ser mesmo intensa e bela. A criança, ela tem uma visão inaugural e perplexa sobre todas as coisas. Olhe que fascínio uma criança, por exemplo, vendo o corpinho de uma taturana, abrindo como uma sanfona, e ela observando aquela taturana subir no coqueiro. Tudo para ela é fantástico. O mundo não precisa de outros mundos a não ser esse, porque já é muito, muito grande. Então, a criança tem o olhar poético. Toda poesia é uma infância. O próprio Drummond, quando ele diz que ele é um menino antigo. Somente as crianças podem ter o olhar inaugural sobre as coisas. O make it new, que falava o Ezra Pound, fazer tudo novo, todo dia novo, E é essa novidade de vida que é a criança. Você conversávamos sobre a Idade Média, que é conhecida como a Idade das Trevas. Na verdade, considero a Idade Média também muita luz, também muitas descobertas, as explorações, as navegações, o mundo como seria, as nações, os idiomas se firmando, as fronteiras se formando. Então, a Idade Média também com o seu misticismo, com sua arquitetura, com suas
catedrais, e ao mesmo tempo um novo mundo distante, desconhecido que havia na América, com civilizações antigas, com outras arquiteturas e que nem eram conhecidos naquele momento. Então, a Idade Média, para mim, é um ponto importantíssimo. E o seu imaginário, seus castelos, as suas caçadas, tudo isso me fascina, é um cenário lindo, eu gosto de estar nesse cenário imaginário da Idade Média. E essa nossa conversa começou com o fato de que eu escrevi, já está publicado, eu não pude trazer hoje, o Romanceiro de Cabeça de Vaca, que foi um explorador espanhol que veio para o Novo Mundo, e ele vai chegar a terras de Assunção, vai passar pelo Pantanal, vai chamá-lo de Mar de Xaraiés. Então, essa verdadeira força, essa aventura de atravessar mares desconhecidos, de viver entre índios selvagens como escravo, num outro momento como governador, esse encontro com outras civilizações, ou bichos raros que não eram conhecidos, plantas exóticas, tudo isso é fascinante. Então surgiu o Romanceiro de Cabeça de Vaca. Daí a gente volta aí nessa questão do novo, que vem para o misticismo e vem para a religião, que fala tanto da origem das coisas em nós, quanto do novo, fazer novas as coisas, né, como a Bíblia diz. E isso está muito envolvido contigo também, né? Sim, as várias camadas, vamos dizer assim, do profundo, da busca espiritual, da elevação até o pensamento a Deus, do reconhecimento que o ser humano também tem um momento que ele vertiginosamente cai em abismos e que há beleza tanto no subir quanto nas quedas. Tudo isso permeia, essa busca permeia a minha poesia. E depois do Cancioneiro, o que você está juntando poesias novas? Você diz que sua obra é permanente. Isso. Eu pretendo, ainda este ano, reunir as crônicas deste 2021 num novo livro que vai se chamar Névoas e Brumas. E eu elegi esse nome porque nós, nesta pandemia, neste momento estranho da humanidade, é como se a gente estivesse num nevoeiro. E essas viagens do descobrimento, muitas vezes eram momentos em que os marinheiros entravam num nevoeiro profundo, e quando se entra num nevoeiro, é necessário que o barco continue navegando, mesmo dentro do nevoeiro, senão ele vai ser engolido. E eram terras nunca antes navegadas, né? E tormentosas, e ele vai ser engolido por esse nevoeiro. O Shakespeare, numa obra sua, diz que o nevoeiro é algo pestífero. Então, a peste veio dentro de um nevoeiro, e esse nevoeiro cobriu todo o mundo, como nunca antes aconteceu. E é o momento histórico que nós vivemos. E é um momento que, se estamos dentro desse nevoeiro, temos que continuar navegando até que as brumas se dissipem e que nós vejamos o sol, que nós vejamos uma aurora, algo novo. E nós vamos persistir nessa navegação, dentro das névoas e das brumas. E nesse nevoeiro pestilento vem o medo, né? O desconhecido, o medo do desconhecido. Sim. Ambos separados e juntos também. E essa questão de resolver as coisas, né? Como que vai ser depois? Nós vamos aprender coisas novas, estamos aprendendo coisas novas. Sim, porque nós, em toda espécie de sofrimento, em toda espécie de dificuldade,
nós estamos sempre treinando o nosso autoconhecimento. Nós estamos nos observando como agimos dentro dessa diversidade, como agimos diante dessas questões. Todos nós estamos meditando sobre isso, sobre como nós vamos ultrapassar, como nós vamos sobreviver, como que nós vamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. É um momento grave da humanidade, é um momento também solene, e é um momento de descortinar novos pontos, tanto filosóficos, como as questões tecnológicas, como as questões de quando antes, na Idade Média, se formaram as fronteiras e agora como foram desfeitas essas fronteiras. Como que agora não há mais fronteiras. Há só, como disse Mia Couto, a nação dos vivos e a nação dos mortos. Então, é um momento de quebra de muitos paradigmas. E é uma honra estarmos vivendo num momento tão dificultoso e tão rico ao mesmo tempo de nos observarmos diante dessas questões. E esse reflexo de navegantes continua nas redes sociais, na internet, nas descobertas que a gente estava falando, inclusive, de aprender coisas que a gente ignora ainda, né? Nós somos ignorantes em muitas coisas, por mais que saibamos de muitas. Eu amo meu nome Naveira. Eu sou a mais naveira dos Naveira, porque navegar, e isso é a vida, é navegar por esses mares. E sim, a pandemia trouxe uma descoberta, principalmente da tecnologia, nos colocou em vários pontos do mundo. Hoje, esse podcast vai poder ser ouvido por várias pessoas, em várias circunstâncias. Eu gosto muito do formato podcast, porque me lembra o rádio. E quando eu era pequena, em São Paulo, minha avó fazendo os serviços da casa, ouvindo as notícias, ouvindo o Repórter Esso, e as novelas, os dramas. Isso me lembra muito, marcou muito a minha infância. E continua procurando sinal, né? Ao invés de rádio, sinal de internet. Sim, então a pandemia nos possibilitou outras comunicações, quebrou fronteiras. Hoje nós estamos participando de reuniões em Lisboa, em São Paulo, em Brasília, dentro de uma biblioteca, conversando com o público da biblioteca. Abriu um leque de coisas novas, compartilhando a pandemia. Mais do que nunca, né? Sim, sim. E também, assim, o destino dos livros também mudou com a pandemia. Hoje, mais do que nunca, você baixa o livro e-book, você compra na estante virtual, na Amazon, o livro chega na sua casa, você tem uma editora que, aos poucos, vai conseguindo se transformar também na sua própria distribuidora, na sua própria divulgadora. Ela é independente, ela pode fazer o seu livro por demanda, ela pode buscar outros públicos. Ela também, as editoras estão se moldando a esse novo formato. Então, a galáxia de Gutenberg continua aumentando as suas estrelas, os seus conteúdos, os seus espaços, as suas estrelas alfas e os seus buracos negros, de uma forma que era impossível. Até há pouco tempo, um escritor ficava buscando uma editora loucamente, e as editoras diziam não, jogavam tudo no lixo. Hoje não, você faz a sua própria história, o jovem faz o seu blog,
ele pega o blog e espalha para os seus colegas, ele vai criando a sua forma de se expressar por ele mesmo, por instrumentos ferramentas que nós nem sonhávamos na nossa cultura, porque todos nós somos um pouco analfabetos. Analfabetos, por exemplo, na tecnologia, a gente vê jovens assim, com DNA já formado para isso, uma vocação para o design, para coisas novas. Então, tudo isso também agilizou esse conhecimento e esse tipo de sabedoria e de canais de comunicação com a pandemia. E como hoje a Raquel Navegante se define? Sempre poeta. Uma voz que fala, que clama no deserto, que se dá ao direito de desenvolver sempre aquilo que penso que sou, uma escritora. E nada melhor do que ser homenageada em vida, né? Exato, Rafael. Recebi essa homenagem lá de Niterói, do Rio de Janeiro, da editora Poetarte, que lançou este livro. Eles costumam fazer, Jean Carlos Gomes é o editor, eles costumam fazer anualmente um concurso de poesias excelente, e aí eles publicam os poemas neste livro e fazem uma homenagem a um poeta. Eles já homenagearam o Nejar, o Sequim, Astrid Cabral, vários outros poetas. E este ano eles homenagearam Raquel Naveira. Então, há uma entrevista, depois os meus livros publicados e vários comentários, inclusive comentários inéditos, feitos para este livro sobre a minha obra poética, de pessoas que eu admiro muito, de poetas como o Sequim, a Flora Figueiredo, Carmen Moreno, Leda Selma de Goiás. Vários poetas colocaram aqui os seus comentários, as suas opiniões, como fizeram as leituras da obra de Raquel Naveira. E eu estou muito feliz com essa homenagem. Vamos divulgá-la, porque também é recente. Estou divulgando pela primeira vez aqui no seu programa. Que honra. Me fala, lê alguma coisa sua para a gente, declama uma poesia, por favor. Sim, o livro também tem um conjunto de poemas que eu separei para esta homenagem que me foi feita. Eu vou ler um poema Alma e Lama. Quando foi que a lama se transformou em alma? Era tudo brejo, terra agitada, fermentada e plástica, solo palpitando de bolhas, de larvas, de insetos, rabinhos com olhos de feto, e vieram o sopro, o ar nos pulmões, a vida pelo sangue, pelo fígado, pela medula e ossos, pulsando quente como chama. Quando foi que a alma se transformou em lama? Era tudo espírito, energia, fio de prata, palavras e gestos, imagens que brotavam do intelecto, de uma fonte de amor luminosa e intacta, e vieram os desejos, as paixões, as trevas, a ausência de sombra, e a alma rolou no lodo, vagando como um fantasma. Corpo nu, contaminado, enterrado na lama, tumor que lateja coberto de lesmas, lêndias e gosmas. De repente, as águas da chuva lavam o corpo e da boca sai uma borboleta. Lama
e alma. Apenas uma asa, uma letra. Excelente. É uma viagem de imaginação muito intensa. E um esforço de matéria e espírito, de poder unir estas duas coisas, porque nós somos tudo isso. Né? O corpo, a matéria, a alma, que é a nossa mente, e o espírito, que é imortal. Eu acredito que tanto os novos poetas quanto os que passaram por você se perguntam como que é a construção da sua poesia, Raquel. A construção da minha poesia é constante, a palavra é constância e é inspirada. É preciso estar em conexão com uma fonte luminosa, sem nunca achar que esta luz parte de você. Você é iluminado, não é luminoso. A fonte é que é luminosa. Instrumento. Então você tem que estar perto dessa fonte. E, no meu caso, sempre tive um fascínio pelo poder da palavra. Desde antes de saber ler, eu já gostava das cantigas de roda, eu já gostava dos livros, eu já os folheava, já imaginava as vozes que eles continham. E aí eu coloquei isso na minha sede por estudo. Sempre gostei dos cadernos, dos livros, das cartilhas, de tudo, desse universo, dos cheiros da minha pasta de couro, com os seus materiais. Sempre achei muito chique o estudo. E aí eu coloquei minha vida nesse sentido, que se transformou também numa vida de professora, que nada mais era do que uma desculpa para poder alimentar essa alma de poeta, e não me desviei desse caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu fui e estou indo nesse foco. Não deixei também que as circunstâncias da minha vida me abalassem, porque as circunstâncias são muito difíceis, sempre. Mas temos que caminhar além dessas circunstâncias. E aí me vem a imagem daquela corça. A corça, ela está sempre com sede e ela vai em direção à fonte. Ela fareja no ar a água de que ela precisa. E às vezes ela sobe penhascos muito altos, com seus casquinhos equilibrando nas pedras, mas ela vai em direção àquela fonte. E se você pensar, de repente você desequilibra. É preciso galgar as alturas, receber nova força e galgar, e não olhar em volta para o abismo que está querendo te engolir viva. Então, é isso, é uma vida, são muitos anos, é uma vida inteira nesse caminho, com uma proteção que é divina, com uma fonte que também não é só minha, é a fonte da criatividade, é a fonte da esperança e da fé, que é disponível a todos que querem ter fé. Porque, para mim, poesia sem fé nem é poesia. Eu preciso muito da fé, da emoção. Sabe? É essa trajetória, Rafael. E emocionou, né? Falando disso, que eu tô vendo os olhos. E eu acredito você dizendo, eu também imagino que a palavra, você imagina a palavra, né? Você imagina ela funcionando, ela se conectando com tudo isso, né? Sim. Eu faço muito isso, então eu imagino. É uma imaginação de mundos paralelos. Quando faço minhas pesquisas, porque eu tenho muito esta coisa de poesia e magistério, né? E eu faço as minhas pesquisas, eu sinto que as pesquisas me fazem. Eu sinto que eu chego àqueles textos, àquelas ideias, porque algo me impulsiona
algo me pensa, eu não só penso aquilo, aquilo me pensa também. E eu me surpreendo. E não é que era assim? Por exemplo, aquilo que eu te falei do Nevoeiro, do Shakespeare, eu nem imaginava, e de repente eu li aquilo. E falei, gente, então o Nevoeiro tem a ver com peste? São essas descobertas que você não sabia, mas você fica sabendo através dessas vozes que conversam com você. E tudo isso está também na função primordial da literatura, que é o escape, que é a fuga. Você, quando se conecta com esse mundo imagético, você vive nesse outro mundo, você se distancia das circunstâncias. Você está num mundo que você mesmo cria, que é paralelo, mas que é real. Ele existe. E ele existe mais do que essas sombras que existem e estão correndo às vezes ao seu encalço, ou que estão tentando nublar os seus olhos. Esse real, esse invisível, que você mesmo buscou, ele existe. E você vive nele. E você faz nele a sua casa. Você faz nele a sua morada. Enquanto você está na impermanência desta vida. Bom, a gente podia continuar bebendo dessa fonte infinita que é o conhecimento que você vive buscando e está aqui mostrando para a gente, mas eu vou perguntar aqui para as pessoas saberem como que elas conseguem acessar Raquel Naveira nas redes, na internet, chegar até você. Sim, eu estou no Facebook, no Instagram, @RaquelNaveira. Podem me contactar pelo e-mail raquelnaveira@gmail.com. Toda a minha obra, se você jogar no YouTube ou no Google, você vai encontrar vários poemas, vai encontrar vários vídeos da minha trajetória. E minha casa editorial é a editora Penalux. Embora eu já tenha também percorrido outras editoras, mas o livro mais recente, O Leque Aberto, está na Penalux, e o Romanceiro de Cabeça de Vaca está na editora Ibis Libris, entre outros. Bom, Raquel, durante a nossa conversa eu fiz a poesia do seu episódio, então eu gostaria de ler já agradecendo. Oferte-me, por favor. Então vamos lá. Facetas. Vidas ligadas em facetas do aprender alunos, apreendidos ditos livres, no decolar das palavras, pelas clareiras escritas, no dia amparo do tempo, eterno na ignição do cérebro ativo, em sonhos puros no ar, sensível no colorir do inseto, vértebra da coluna do nosso voar. Muito obrigada, Rafael. Recebo no coração, recebo na mente essas suas palavras, e que bom que você deu muito valor para essa relação aluno-professor, e eu me lembrei e gostaria de encerrar com as palavras do Guimarães Rosa, quando ele diz assim que mestre é quem, de repente, aprende. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o episódio do Poesia para Sentir, Raquel Naveira. Obrigada. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.